Falando sobre a nossa matéria de eclesiologia, hoje, segundo dia, nós estudaremos sobre a realidade da igreja, conforme apresentada através de tipos e símbolos. Então, vemos que a Igreja de Cristo, que é uma entidade universal e também, ao mesmo tempo, local, né? Ela é um organismo, ela é o corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, do qual ele é a cabeça, e também ela é uma organização, ela é uma igreja local, um grupo de crentes que se reúne para servir ao Senhor em determinada comunidade, determinado local. Hoje nós vamos ver a realidade da igreja apresentada através de tipos e símbolos. O primeiro deles é o corpo com seus membros. Romanos 12, 4 e 5 nos diz que, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tá? Então, a igreja é comparada com o corpo e seus membros. Né? Cristo é a cabeça do corpo e todos os crentes são membros deste corpo, membros uns dos outros, tá? Então, a igreja é o corpo comparado ao corpo e seus membros. Também a igreja é comparada com a esposa em relação ao seu esposo. Neste caso, o texto bíblico, segundo Coríntios 11, 2, Paulo diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nós temos esta analogia, né, do esposo em relação à sua esposa, sendo Cristo o esposo e a igreja a sua esposa, que está se preparando para as bodas do Cordeiro, que acontecerão depois do arrebatamento da igreja, quando ela será levada aos céus para encontro com o seu noivo nos ares. Também, a terceira analogia é o templo com o seu alicerce e suas pedras. Então, o texto principal é Efésios 2, 21 e 22, que diz que no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, os crentes, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, os crentes são comparados, a igreja é comparada a um templo com seu alicerce e as suas pedras. O templo é a igreja que está sendo construído, as pedras vivas são os crentes, cada um deles é uma pequena pedra neste grande edifício que Deus está construindo. E o fundamento é o próprio Senhor Jesus, que dá sustentação à sua igreja. Então, nós vemos aí uma outra realidade, né, da igreja comparada a um santuário ou templo. Vemos também a realidade da igreja nas declarações proféticas, né? A promessa da igreja, Cristo diz em Mateus 16, respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então havia uma declaração profética do próprio Cristo, que ele iniciaria
a sua igreja. Ele edificaria. Notem que está no futuro, não aconteceu durante a vida de Cristo, mas logo após a sua ascensão aos céus, no dia de Pentecostes, quando ele enviou o Consolador. Ele disse: eu vos enviarei outro Consolador. Ele enviou outro Consolador, que foi o Espírito Santo, que deu início, então, à igreja que ele profetizara começar. Também Cristo, ele havia profeticamente instruído previamente a igreja sobre disciplina. Em Mateus 18, né, ele diz: se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, para que por estas toda a palavra seja confirmada. Se ele não ouvir as testemunhas, leva-o à igreja, e se ele não der ouvidos à igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, essas instruções quanto à disciplina e o decoro na igreja foram dadas pelo Senhor Jesus profeticamente anos antes que a igreja viesse a existir, ou tempos antes que a igreja viesse a existir. Tá? Também a igreja é descrita através de uma afirmação positiva. Efésios 5, 25 a 27 diz: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esta passagem ensina que a igreja é o objeto do amor sacrificial de Cristo, o objeto de sua verdade e poder santificadores, e o recipiente de sua graça e glória soberanas. Então, a igreja é um fato da revelação, divulgado através de figuras, profecias e declarações diretas das Escrituras. Muito bem, a igreja e a sua organização. Primeiramente, trataremos do assunto da organização, fato que é questionado por muitos crentes nos dias atuais. Será que a igreja realmente precisa ser organizada? Não deveria ser ela como a igreja de Jerusalém, tendo apenas uma organização simples e incipiente, né? A igreja de Jerusalém, na verdade, tinha, a princípio, uma organização incipiente, mas que depois se desenvolveu e foi implantada nas outras igrejas da cristandade. Podemos observar que a organização, a princípio, era muito simples, como definido no livro de Atos, capítulo 2, mas dali tiramos algumas inferências de organização e outras da história no livro de Atos e também nas cartas que Paulo escreve às igrejas. Notem que a igreja tinha um padrão doutrinário, era a doutrina dos apóstolos, eles tinham uma confissão de fé, reuniam-se para ter comunhão uns com os outros no templo e nas casas todos os dias. Observavam as ordenanças do batismo, batizavam os que criam e celebravam a ceia do Senhor com todos os crentes. Contribuíam para o sustento dos necessitados, mantinham o registro do número de membros, 120, Atos 1, 3.120 em Atos 2, 5.000 em Atos 4:4, né? E grande multidão a partir daí. Contribuíam também ou mantinham os seus oficiais eclesiásticos, que eram, a princípio, apóstolos e diáconos, depois fixando-se como pastores e diáconos. Tinham também os seus missionários, que eram enviados, né? Eles se reuniam no primeiro dia da semana, eles tinham disciplina eclesiástica,
levantavam dinheiro para os necessitados e também para a obra missionária. A igreja tinha os seus oficiais, tinham o primeiro oficial, que era pastor, presbítero ou bispo. As três palavras denotam um único cargo no Novo Testamento. Em Atos capítulo 20, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, aos anciãos da igreja de Éfeso, a palavra ancião e presbítero é a mesma coisa. Presbítero é a palavra significava ancião, que foi traduzida para, ou transliterada para o português. Então, presbítero e ancião é a mesma coisa. E lá em Atos capítulo 20, Paulo fala com os presbíteros, anciãos da igreja de Éfeso, e ele fala: atentai para o Espírito Santo que vos constituiu bispos sobre a igreja de Deus para apacentardes a igreja de Deus. Então, os presbíteros eram bispos que deveriam pastorear, apacentar a igreja de Deus, tá? Também, apóstolo Pedro, ele se chama também de presbítero, né? O apóstolo João também se chama de presbítero, né? Entendemos que não havia uma hierarquia nessas três palavras, tá? Então, não eram o bispo, depois pastor e depois presbítero, não. Os três estavam na mesma condição como líderes da Igreja de Cristo, tá? Também existiam os diáconos. Os diáconos eram aqueles que tinham uma responsabilidade de cuidar das coisas materiais. Tá? A princípio, foram eleitos 7 diáconos para distribuir o pão às viúvas da igreja de Jerusalém, né? E ainda que esses homens que eram designados para trabalhar com coisas materiais, suprir a assistência social da igreja, eles também, alguns deles, se destacaram no quesito espiritual, se transformando em grandes evangelistas. O primeiro, né, que foi Estevão, que acabou sendo martirizado, e depois Filipe, também, que por toda parte que ia, levava o evangelho e multidões se convertiam. Então, por hoje, ficamos por aqui. Deus os abençoe.